Presidente da República, Cavaco Silva, aproveitou o seu discurso no dia 10 de junho para pedir aos portugueses mais participação democrática. Na sua mensagem ao país, deixada no final das cerimónias militares do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, o chefe de Estado lançou críticas àquilo que chamou de alheamento. Cavaco Silva alertou também a classe política ali presente para a elevada abstenção que aconteceu nas eleições europeias de domingo, dia 7 de junho. Em tempos reconhecidamente difíceis, como aqueles em que vivemos, não é aceitável que existam portugueses que se consideram dispensados de dar o seu contributo, por mais pequeno que ele seja. O alheamento não é uma forma adequada, nem certamente eficaz, de enfrentar os desafios e resolver as dificuldades. Por contrário, níveis de abstenção, como aquele que se verificou nas eleições de domingo, são um sintoma de desistência, de resignação, que só empobrecem a nossa democracia. Uma mensagem forte deixada a centenas de convidados que assistiram ao discurso do chefe de Estado na tenda improvisada no Campo da Feira em Santarém, onde também discursou António Barreto, presidente da Comissão das Comemorações do dia 10 de junho. Barreto aproveitou os muitos políticos que enchiam a sala para lhes apelar que sejam um bom exemplo neste tempo de crise. Os portugueses aprenderão mais com o exemplo do que com declarações solenes. Contra a decadência moral e cívica, os portugueses terão mais a ganhar com o exemplo do que com discursos pomposos. Pela recompensa ao mérito e pela punição do favoritismo, os portugueses seguirão o exemplo com mais elevado sentido da justiça. Mais do que tudo, os portugueses precisam de exemplo. Exemplo dos seus maiores, exemplo dos seus melhores, exemplo dos seus heróis, mas também o exemplo dos seus dirigentes, dos afortunados, cujas responsabilidades deveriam ultrapassar os limites da sua fortuna, dos sabedores, cuja primeira preocupação deveria ser a divulgar o seu saber, dos poderosos, que deveriam olhar mais para quem lhes deu o poder, dos que têm mais responsabilidades, cujo ethos deveria ser o de servir. Desse o exemplo e esse gesto será feito. Não vale a pena, para usar uma frase feita, dar sinais de esperança ou mensagens de confiança. Quem assim age, muitas vezes, quem só assim age, tem apenas a fórmula e a retórica. Políticos, empresários, sindicalistas, funcionários, tenham consciência de que em tempos de excesso de informação e de propaganda, as vossas palavras são cada vez mais vazias e inúteis e de que o vosso exemplo é cada vez mais decisivo. Se tiverem em consideração por quem trabalha, poderão melhor atravessar as crises. Se forem verdadeiros, serão respeitados mesmo em tempos difíceis. Mas para lá dos discursos mais pessimistas, o dia 10 de junho em Santarém foi marcado por um dia de muita festa, com milhares de pessoas na rua, ainda que não a enchente que se esperava para um evento desta dimensão. Ainda assim, o Campo Emílio Infante da Câmara apresentou-se ao país e à cidade de cara lavada depois das obras que aqui foram realizadas para acolher as comemorações do dia 10 de junho. Comemorações que começaram com uma homenagem ao capitão Salgueiro Maia, junto à estátua onde foi colocada uma coroa de flores e onde se concentraram algumas centenas de populares. Cavaco Silva entrou e saiu sem dizer nada, tendo apenas cumprimentado a esposa do capitão, Natércia Maia, que ali estava com Moita Flores e António Barreto. Salgueiro Maia voltou depois a ser recordado nos discursos oficiais, com António Barreto a pedir que esta homenagem ao capitão de Abril não seja apenas um ato isolado. Ainda hoje soubemos prestar homenagem a Salgueiro Maia e nele festejamos a liberdade, mas também aquele homem. E esta homenagem não se substitua ritualmente ao nosso dever de cuidar da democracia. É a pensar nessas gerações que devemos aproveitar uma comemoração de um herói para melhor ligar o passado com o futuro. Não usemos os nossos heróis para nos desculpar, usemos-los como exemplo, porque o exemplo tem efeitos mais duráveis do que qualquer ensino voluntarista.
Cavaco Silva aproveitou ainda o dia para homenagear diversas personalidades da região a quem distribuiu ordens de mérito e comendas. O presidente da Câmara de Santarém, Francisco Moita Flores, recebeu a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Joaquim José Louro, o obreiro do Império JJ Louro, recebeu a Ordem de Mérito Industrial, assim como o empresário Fernando Luís Simões, líder do Grupo de Transportes e Logística com o mesmo nome. José Falcão, ex-diretor da Casa dos Patudos e atual diretor do Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja, recebeu a distinção de Grande Oficial da Ordem de Mérito. Maria do Céu Roldão, professora aposentada e histórica docente na Escola Superior de Educação de Santarém, foi distinguida com a comenda da Ordem da Instrução Pública. Os empresários agrícolas Manuel Tavares Teiga e Joaquim Torres, de Alpiarça, receberam a comenda de mérito agrícola. Estes dois últimos homenageados tiveram uma surpresa agradável ontem à noite ao chegar à Feira Nacional de Agricultura. A administração do CNEM e vários amigos prepararam uma recepção aos novos comendadores com direito a campinos e tudo. Joaquim Torres era o rosto da alegria por esta dupla homenagem num único dia. Foi um orgulho enorme ter recebido da parte do Sr. Presidente da República a comenda que ele decidiu otorgar-me. Para mim, representa um estímulo muito grande para continuar a trabalhar. E representa principalmente um sinal, vejo como um sinal de atenção do Sr. Presidente por parte do mundo rural e da agricultura. Esta recepção é uma coisa sem palavras, completamente inesperada, porque as pessoas amigas de Santarém e não só quiseram prestar-me também elas um tributo. Para mim é uma situação que me deixa extremamente satisfeito. A visita de Cavaco Silva a Santarém terminou na Casa do Campino com um almoço oferecido pela Câmara de Santarém e onde estiveram, entre outros, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e muitos outros convidados que acompanharam as cerimónias militares durante a manhã. À chegada a este local, houve nova recepção com campinos e ranchos folclóricos, uma recordação do Ribatejo no seu melhor que Cavaco Silva vai com certeza levar gravada na memória desta sua passagem por Santarém.